E como segunda operação de usinagem, agora a gente vai criar a usinagem por cavidades. A gente vai ter que definir em primeiro lugar o perfil dessa nossa cavidade a ser usinada. Nesse nosso caso aqui a gente vai fazer a usinagem da cavidade que representa a tela dessa nossa carcaça de celular. Em seguida, nós vamos fazer as definições técnicas para se iniciar a usinagem por cavidades, depois escolher os parâmetros de corte e, por fim, fazer a programação dos movimentos em Z dessa nossa usinagem por cavidades. E para começar a criação dessa nossa usinagem por cavidades, vou vir aqui no meu gerenciador de operações, clicar com o botão direito do mouse no grupo de usinagem, escolher as opções de fresamento e selecionar a opção de cavidade, que é a opção de Pocket. Selecionando essa opção, eu vou ser direcionado à janela de seleção de perfil de usinagem, que é a nossa janela de encadeamento, igual à janela que nós fomos apresentados anteriormente na usinagem de perfis. Vou novamente deixar selecionado a opção de seleção em modelos sólidos e vou selecionar a opção de Edge. No caso da usinagem por cavidades, uma função que é bastante legal de se utilizar é a opção de seleção por looping, porque automaticamente deixando essa função habilitada, eu consigo vir aqui, clicar na aresta que eu vou especificar a minha usinagem, a aresta que vai determinar a minha usinagem, e ele vai selecionar para mim o loop. Como eu cliquei na primeira aresta, ele aparece para mim para que eu especifique, que eu confirme, né, a referência da face de usinagem. Eu venho aqui e confirmo esta seleção. Daí então, ele selecionou para mim todo o looping da usinagem. Tá vendo? A gente consegue observar, aproximando bem, que ele selecionou o looping de usinagem. Tá vendo? A gente percebe que a aresta ela ficou na cor azul, ou seja, todo o looping está selecionado, desde a primeira aresta até a última aresta. Daí então eu já posso vir aqui e confirmar este meu recurso de seleção na janela de encadeamento. E ao confirmar a janela de encadeamento, eu vou ser direcionado para a janela onde eu vou fazer a especificação técnica, as configurações técnicas da usinagem por cavidade. E a primeira coisa que eu vou ter que definir é escolher o tipo de usinagem, aqui na opção de tipo de usinagem. Eu venho aqui e seleciono a opção Pocket, que é a usinagem por cavidades. Dá para a gente reconhecer que é essa usinagem de cavidades, tanto pelo desenho do nosso ícone, como também aqui por essa imagem gráfica aqui embaixo, que é a usinagem de uma cavidade. Tá vendo? Dá para a gente perceber essa simulação 2D de uma usinagem de cavidades. Daí então eu vou vir para a próxima opção, que é a opção Tool, que eu vou especificar a minha ferramenta de trabalho, especificar a minha ferramenta de usinagem. A gente consegue perceber que aqui no magazine da nossa ferramenta, a gente já tem duas ferramentas que foram anteriormente criadas. A ferramenta que eu já utilizei na operação anterior, eu não posso fazer qualquer que seja alteração aqui, porque consequentemente alterando esses dados de uma ferramenta que já está sendo utilizada numa operação anterior, eu vou estar modificando também as configurações para a usinagem anterior. Então, daí, a necessidade de eu selecionar uma ferramenta que não esteja em uso se eu precisar fazer a edição, ou então vir novamente na biblioteca, selecionar a biblioteca de ferramentas e escolher uma nova ferramenta de usinagem. Eu venho aqui, escolho, por exemplo, a minha ferramenta com 8 milímetros, clico nela e confirmo para fazer a importação para o meu magazine. Daí então, eu já tenho aqui a ferramenta que eu vou utilizar nesta operação atual. Agora eu posso muito bem vir nas caixas amarelas aqui e configurar do jeito que eu achar necessário, do jeito que eu achar que vai ser as melhores configurações para essa minha usinagem. Tanto o seu nome, o seu diâmetro, o canto do raio, o número dessa ferramenta, o número do seu corretor e assim por diante. Todas as configurações referentes a esta ferramenta. A ferramenta que foi importada agora. Em seguida, vou vir aqui na opção Holder para que eu defino o copo de fixação desta minha nova ferramenta. Posso vir aqui novamente no Open Library,
clicar nessa opção, né, para abrir a biblioteca de copos presentes no Mastercam. Vou vir aqui na opção de BT30, né, Holders, e colocar em Abrir. Clicando em Abrir, eu já vou ter uma série de copos de fixação para essa minha ferramenta. Vou escolher o que melhor vai se adequar à usinagem, ao que eu tenho presente aqui na minha máquina. Por exemplo, eu vou escolher aqui esse B2M402, que é o código desse copo, e também posso aqui nas caixas amarelas vir aqui e editar se por um acaso eu precisar fazer a edição de qualquer uma dessas dimensões que estão presentes aqui, tá vendo? O diâmetro maior, o comprimento desse meu copo, o comprimento que a ferramenta vai estar para fora, que é aqui no Tool Project. Eu posso muito bem vir aqui e colocar que a minha ferramenta vai estar para fora apenas 50 milímetros, ou seja, aqui eu vou fazer as definições referentes a essas configurações técnicas iniciais de usinagem. Deu para a gente perceber que aqui no Tool Project, quando eu digitei 50, ó, apareceu esse balãozinho de diálogo. Isso significa que os 50 milímetros eu não vou poder fazer a especificação, porque a junção da configuração da ferramenta com o copo não é aceitável para o software. E ele ainda, ó, que legal, aparece uma informação para a gente falando o quanto que eu tenho que digitar. Eu posso digitar de 60 até 75. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 60 milímetros. Agora sim, ele não vai poder, né? Porque, ó, tá vendo? 60.00 tem que ser maior que 60. Então, vou voltar aqui, vou colocar 60.5. Aí, tá vendo? Agora ele aceitou, atualizou, tudo é atualizado automaticamente e dinamicamente para que a visualização seja o mais real possível aqui programado com o que vai ser executado no meu centro de usinagem CNC. E depois da escolha e definição das minhas características técnicas iniciais, agora eu vou partir para a definição dos parâmetros de corte dessa minha usinagem, clicando na opção aqui de Cut Parameters. Clicando nessa opção, eu vou ter que definir as configurações desses meus parâmetros de corte. Em primeiro lugar, escolher qual vai ser a direção dessa minha usinagem, se é uma usinagem por direção convencional, onde a ferramenta ela faz o seu giro sempre ao contrário do sentido da movimentação, ou então ao favor, né? O giro dessa ferramenta, o giro do nosso eixo árvore, sempre ao favor da movimentação dos eixos X e Y. Vou aqui deixar na opção de convencional e em seguida eu vou escolher qual vai ser o tipo dessa minha cavidade. Eu tenho uma série de características, né? Uma série de disponibilidades que o Mastercam dá para a gente. Uma usinagem standard, uma usinagem onde ele faz um faceamento, a usinagem por ilhas, a usinagem por configuração específica, ou então eu posso muito bem clicar no Open e abrir uma configuração específica que eu já tenho salva dentro do HD do meu computador. A que a gente vai sempre utilizar é a opção de Standard. Com esta opção, agora eu posso especificar qual vai ser o ponto de dimensionamento das minhas coordenadas em Z. Se vai estar na ponta da ferramenta, né, o plano final, ou então eu posso mudar aqui e mudar esse plano central de usinagem para o centro da minha ferramenta. Eu aconselho a vocês não usar essa opção, isso acaba dando muita dor de cabeça na hora de configurar as alturas de usinagem. Então, vou voltar aqui para o Tip, que é a opção que a gente sempre usa. Aqui nos parâmetros de corte, a gente tem duas caracterizações desses parâmetros. A gente consegue subdividir esses parâmetros em duas opções, a opção de desbaste e a opção de acabamento. Se por um acaso você optar por fazer um acabamento, eu preciso colocar aqui nessas características aqui embaixo de estoque qual que vai ser o sobremetal que eu vou deixar. Se eu não for utilizar, eu vou vir aqui e vou colocar o valor 0. Ou seja, eu não vou ter sobremetal nessa minha usinagem. Portanto, eu não vou configurar as minhas opções de acabamento. Depois de definir esses parâmetros iniciais de corte, eu vou vir aqui para a opção de desbaste.
Clicando nessa opção, eu vou habilitar a opção de desbaste e daí escolher qual vai ser o tipo dessa minha usinagem por cavidades. Tá vendo? A gente tem o zigue-zague, constante, overlap, espiral, paralelo, espiral. Ou seja, nós temos uma série de tipos de usinagem. Aí você vai escolher qual vai ser o melhor, o mais adequado para o seu tipo de trabalho. Eu costumo sempre usar a opção de paralelo espiral. Vou clicar nessa opção e daí então eu vou vir aqui na parte de baixo dessa janela e configurar os parâmetros dessa usinagem, colocando qual que vai ser a porcentagem desse passo lateral ou então colocar a distância desse passo lateral. Tanto faz, eu preenchendo a caixa de baixo ou a caixa de cima, uma sempre vai estar em relação com a outra. Quer ver? Por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero um passo lateral de 80% do diâmetro da minha ferramenta. Quando eu clicar na caixa de baixo, ele vai ser automaticamente atualizado para um valor linear, tá vendo? 6,4 milímetros. Depois de escolher esse tipo, eu vou vir aqui para o método de entrada desse meu desbaste. Eu tenho três tipos de métodos de entrada. Desligado, ou seja, a minha ferramenta vai entrar em cima da minha peça. A descida por rampa, onde ele vai fazer uma descida inclinada. Daí eu tenho que definir qual vai ser o mínimo do comprimento dessa descida, né? Tanto em porcentagem ou então por valor. O máximo desse comprimento, tanto em porcentagem também quanto em valor. Vou ter que especificar qual vai ser o valor da descida inicial, né? O quanto vai ficar no vazio para que ele comece essa descida em relação ao eixo Z. O mesmo vai valer na parte de baixo, o valor que eu vou ter que deixar nesse passo lateral da descida em referência aos eixos X e Y. Ter que colocar o valor do ângulo desse zigue-zague e colocar qual vai ser o ângulo de descida. A outra opção que eu tenho é a opção de descida helicoidal, que é a opção que a gente sempre vai utilizar, que é a mais aceita no mercado, que é a mais utilizada no mercado. Eu vou ter que colocar em primeiro lugar qual vai ser o raio mínimo desse meu espiral, colocar aqui, por exemplo, 20% do diâmetro da minha ferramenta. Automaticamente ele vai assumir aqui um valor, né? O valor de 20% do diâmetro, ele já faz esse cálculo automático. Em seguida, colocar qual vai ser o máximo desse raio, né? Posso colocar aqui 80% desse diâmetro da ferramenta. Também ele atualiza automaticamente o valor referente a 80% do diâmetro da minha ferramenta. Em seguida, colocar qual que é o valor de descida entre o início desse meu espiral até a face da minha peça. Vou colocar aqui 2 décimos. E o mesmo vai valer para a descida em referência aos eixos X e Y. Depois de configurar essas descidas, essas características de descida da ferramenta, eu posso muito bem vir aqui na opção de Finish e habilitar este meu acabamento de cavidades. Basta apenas eu clicar aqui nesta opção para que eu comece a caracterizar todas as minhas configurações de acabamento. Desde a entrada e a saída dessa ferramenta, que aqui na parte de LED In e LED Out, é igualzinho à configuração, né, das características de entrada e saída também da operação de contorno. Daí então definir as descidas de corte. Eu vou ter que habilitar a opção de Depth Cuts, isso independente se eu for dar um acabamento ou não. A descida de corte eu sempre vou ter que configurar. Eu vou, em primeiro lugar, colocar qual vai ser o máximo de descida para o meu desbaste, qual vai ser o valor dessa descida. Vou colocar aqui 2 décimos. E se por um acaso eu vim aqui na opção de acabamento e deixei essa opção habilitada, aqui nas descidas de corte, eu vou ter que deixar um valor para este acabamento, um valor de descida para esse passo de acabamento, e deixar qual vai ser a quantidade de passos de acabamento. Como no caso aqui nessa nossa operação a gente não vai querer fazer uma usinagem por acabamento, eu posso zerar esses dois valores, vir aqui na opção de desbaste e desabilitar esta opção. E daí então eu também tenho a possibilidade de configurar a saída da minha ferramenta. Basta apenas aqui na opção de Break and Trawl habilitar a opção
e daí então colocar um valor de saída, que vai ser a saída da usinagem em referência à face de baixo da minha cavidade até a ponta da ferramenta. Geralmente essa opção a gente não configura, a gente sempre deixa desabilitada, porque na hora de configurar os parâmetros de descida da usinagem, a gente sempre vai colocar um valor maior do que a espessura da nossa peça, um valor maior do que a espessura da nossa cavidade de usinagem. E seguindo o nosso processo de programação, depois da definição dos parâmetros de corte, a gente vai definir os parâmetros de descida dessa nossa usinagem. Vou clicar aqui na opção de Link Parâmetros. Clicando nessa opção, eu vou configurar os parâmetros de descida, igualzinho a tudo o que foi configurado na operação de perfil. Vou ter que configurar um valor para aproximação da minha ferramenta. Mas para isso eu vou ter que habilitar a opção aqui e colocar o valor de 100. Vou ter que colocar um valor para a retração dessa ferramenta, vou colocar aqui 50 milímetros. Em seguida, colocar um valor onde vai especificar a altura máxima, onde vai ser aplicada o movimento com avanço programado. Posso muito bem aqui colocar 5 milímetros, ou seja, até os 5 milímetros de altura, partindo do fundo da peça, 5 milímetros em relação ao fundo da peça, ele vai sempre executar movimentos com avanço G1, avanço linear programado. Em seguida, eu vou aqui especificar qual que vai ser o início da minha usinagem, o início do meu desbaste por cavidade. Eu posso muito bem aqui digitar um valor nessa caixa amarela, ou então vir aqui no botão, clicar na opção e clicar na face superior da minha peça. Cliquei aqui, automaticamente ele vai assumir esse valor. Posso também vir aqui, agora que eu já tenho como referência esse valor que foi clicado diretamente no modelo, eu venho aqui e coloco, por exemplo, como 10 milímetros. Sempre coloco um pouco de alívio. E daí então eu venho aqui no Depth, que é descida, que é o ponto final da minha usinagem. Clico nesse botão de descida e clico no fundo até onde vai ser especificada a minha usinagem. Vou vir aqui, vou primeiro localizar um ponto de clique para essa minha usinagem e vou clicar aqui nesta opção. Daí então ele vai assumir o valor de usinagem. Se eu precisar por um acaso aumentar ou modificar essa medida, eu posso muito bem vir aqui e colocar qual vai ser o valor, por exemplo, menos 9,35. Ou seja, eu posso assumir esses valores tanto clicando nesses botões, que geralmente essas duas opções de baixo são as que que a gente mais utiliza, essa opção de clicar diretamente no modelo, que é o início da usinagem e o final da nossa usinagem. Como também nessas caixas amarelas, eu posso muito bem vir aqui e editar manualmente esses valores. E agora que eu já terminei todas as configurações de usinagem da minha cavidade, consigo ver isso visualizando aqui do lado esquerdo da nossa tela todos os dados que foram configurados, tá vendo? Eles estão com esse tiquezinho verde, e todos os dados que estão desabilitados estão aqui com esse símbolo vermelho. Depois de certificar tudo isso, e mais aqui embaixo eu também tenho a visualização das configurações dessa minha usinagem, eu já posso vir aqui e confirmar essa minha usinagem por cavidades. Automaticamente, eu já vou ter a visualização na minha tela gráfica central de todo o meu processo de usinagem. Uma usinagem de cavidade com uma usinagem em espiral linear.